pessoal, tudo bem? Então, me mudei. O que aconteceu? Me mudei de novo? Então vamos lá. Vou contar pra vocês esse vídeo. Mas ainda estou na França, tá? Ainda estou na França. Salve, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Karina, né? Karina França. Faço esse canal mostrando um pouco sobre a França, né? Sobre franceses, sobre francês, tudo que é relacionado. Eu também tenho um Instagram onde eu falo bastante sobre a França. Vocês podem acompanhar o dia a dia lá. Também faço consultorias, então vocês, né, são convidados a ver o site sobrevivendonoexterior.com. Se não for mais esse site, porque esse vídeo vai ficar pra eternidade, vocês podem me contatar no direct ou até mesmo aqui nos comentários do vídeo se vocês tiverem interesse nesse tipo de serviço, tá? Eu queria falar pra vocês sobre a minha mudança, né? Por que eu dei uma sumida nesses dias do canal? É por conta de muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida aqui. Acontece que eu me mudei, né? Eu morava em Lille antes, eu morei durante 3 anos. A primeira vez que eu vim pra França foi pra Lille e eu resolvi voltar pra mesma região por conta de que eu conhecia a região. Só que nesse meio tempo eu teve o problema de saúde planetária, hein? E teve vários outros quesitos que eu comecei tava passando trabalho para avançar na minha carreira. E acontece que, dentre outras oportunidades em vários lugares, entre Nantes, Estrasburgo e tudo mais, teve a oportunidade de vir para Marselha, onde eu realmente ia ter um emprego relacionado com a engenharia, porque eu estava como técnica em outros empregos anteriores. Então, tem um vídeo falando sobre o meu trabalho, eu vou deixar aqui nos cards. Eu trabalho com BIM, né, que é o BIM, Building Information Modeling. Então, é uma parte puxa um pouco para informática, digamos, na parte de engenharia civil. Então, eu trabalho com isso. Eu trabalho numa empresa multinacional hoje e essa é a oportunidade que eu vim para Marselha por conta disso. Só que eu não conhecia Marselha, eu não conheço nada no sul. Foi realmente um grande desafio, não só do trabalho, mas viver aqui. Viver longe das pessoas que eu conheço, longe de uma parte da minha família, querendo ou não, porque eu tenho o meu marido que mora em Lille. Então tem essa parte da separação, tem essa parte mais psicológica, um pouco mais complicado vir pra cá. Aí quando eu vim pra cá, né? Eu vim pra cá em maio de 2022 e eu vim e eu tinha uma pessoa que procurava apartamento pra mim, porque a empresa ela tem um contrato com outra empresa que faz esse tipo de serviço. E essa pessoa, ela procurou apartamento pra mim, só que o problema é que eu tava em época de testes, né? Quando você tá em período de teste no emprego, né? Porque o meu emprego ele é um CDI, que é um contrat durée indéterminée. Quer dizer que ele é um contrato de duração indeterminada. Quer dizer que é como carteira assinada que vai pro resto da vida, vamos supor assim. Esse é o tipo de contrato. E é um contrato de engenheiro. Então quer dizer que tem um período de testes. E o período de testes, pela lei, ele pode ser de 4 meses, renováveis para mais 4, dependendo do contrato de trabalho. O meu contrato de trabalho é de 4 meses, ponto. Depois desses 4 meses, eu fico efetivada na empresa. Só que acontece, os outros contratos também tem isso, tá? Mesmo o CDD, por exemplo, que é de durée indéterminée, eu tive um contrato desse que de 1 ano, que eu acabei interrompendo, porque eu encontrei outro emprego no meio tempo. Ele é 1 mês somente, quando é de 1 ano. Dependendo, e daí ele é proporcional, dependendo. Claro que quando bate 1 ano, né, você tem digamos, um prêmio de saída e depois você tem que procurar outro emprego, né? Quando é indeterminado, não. A não ser que você realmente faça alguma besteira. É quase um funcionário público. É bem difícil de ser demitido numa empresa, principalmente uma empresa grande, tá? Enfim. Aí eu tive essa oportunidade para atuar realmente como engenheira aqui em Marselha. E eu aceitei vir para Marselha em detrimento a outras cidades pelo fato de ter um trem direto. O trem direto de Lille pra cá. Então, em 4 horas e meia você tem um trem que você não precisa ficar fazendo baldeação. Você pega lá e sai aqui. E também também tem voos diretos de Marselha para Lille também, é bem prático. E Marselha é meio que um hub pro sul, meio que tudo vem pra Marselha e depois é despachado para outras cidades, tipo Nice, Cannes e tudo mais. Realmente o pessoal vem pra Marselha primeiro e depois pra lá. Nice até tem aeroporto, então o pessoal pode ir direto. Aqui em Marselha, por sinal, sai cruzeiros daqui. Cruzeiros pro Brasil e para outros lugares. Então
é uma cidade realmente um hub bem de transportes, é bem interessante. A Marsella tem mais de 2.000 anos, então é uma cidade bem velha, então quer dizer que os apartamentos, as casas e tal são bem complicados. Então, eu falei tudo isso no começo para explicar um pouco da situação, para saber por que eu me mudei. A Marsella também tem vários quarteirões que são complicados de morar, porque tem muita pobreza, é quase favela mesmo, tá? Então tem criminalidade e tudo mais. Então, querendo ou não, Marselha é uma cidade mais perigosa da França. A média anual da França de mortes a cada 100 mil habitantes entre 1,4 e 1,8 pessoas. Se eu não me engano, em Marselha chega a ser o dobro disso. Mas, ainda não, eu comparei com a minha cidade no Brasil, que é Florianópolis, e é a metade de Florianópolis. Então, não sei. Vai depender muito de onde você anda, né? Então, quer dizer que você tem que evitar o norte de Marselha e ir mais pro sul. Só que acontece que indo pro sul, tem muita gente que quer morar lá, então tem mais oferta e demanda, né? Então tem mais gente querendo alugar do que coisas pra alugar e geralmente é mais caro. E outro problema aqui em Marselha também é estacionar o carro. Nesse emprego que eu tenho um carro, né? Eu tenho um carro do trabalho, onde eu tenho que dar um jeito nele, né? É muito prático ter um carro, mas não tenho onde guardar. Então, era um trabalho que foi bem complicado. Então, onde eu tava morando antes, eu não tinha vaga de garagem. E aonde eu tô morando agora, eu tenho uma vaga de garagem. Então, é bem importante porque eu fico dentro do prédio. No outro, eu tinha que ficar rodando, achando a vaga. E depois tinha que andar até em casa. Era um dos perrengues do apartamento de antes do apartamento de agora. O quarteirão que eu tava antes é melhor que esse quarteirão aqui. Eu falo pra vocês evitarem todos os quarteirões do norte. Principalmente também da estação de trem, norte da estação de trem. Eu moro bem perto da estação de trem. E eu moro numa região que eu não aconselharia vocês morarem. É isso. Tá. Realmente, mas enfim, eu não fico andando no canto aqui. Sempre quando tem que sair daqui, eu acabo saindo de carro. E não eu acabo indo, sei lá, pro sul ou pra outras regiões se eu tiver que fazer compra. Ou, sei lá, enfim, com o carro a gente consegue fazer bastante coisa. Em comparação com o outro, o único ponto ruim entre os dois é meio que a localização. Ainda é bom a localização aqui, porque um pouco mais pra dentro é pior. Eu ainda tô numa parte mais... uma transição, vamos supor assim. Então, enfim, ainda dá pra... ainda dá, né? Mas não é o melhor quarteirão do universo que você pode morar. Eu não aconselharia ninguém morar aqui. Se você tem oportunidade pra morar em outro lugar, mora em outro lugar. Aqui, eu aceitei aqui por quê? Porque aqui eu tenho a vaga de garagem e eu estava procurando um apartamento mobiliado e que seja perto do transporte público. Marselha, gente, é uma cidade que é mal desservida. A gente fala mal desservi. Parece que o tram, né, que é o trem de superfície da região, não é o trem de grande velocidade e tal, que muda de cidades, é um trem da região, que a gente chama de tram. E o metrô parece que eles se seguem, né? E, por exemplo, o sul, o metrô ele vai até o Velodrome, que é o estádio de futebol, mas tipo, para ir pra praia, por exemplo, você é obrigado a pegar um ônibus. Então é tudo por ônibus, querendo ou não, as coisas aqui. Então o que acontece é que tem muito carro, e o trânsito é caótico, e o pessoal estaciona de qualquer jeito. Tem tipo coisas, tipo uns paus metálicos nas calçadas pro pessoal não subir em cima da calçada, porque senão fica cheio de carro pra tudo quanto é lado. Então, o estacionamento é uma parte bem complicada aqui de Marselha. Então, eu mudei por conta desse negócio do estacionamento. E no apartamento antigo, como eu falei, eu tava em PADC, né, período de testes. O pessoal, eles não... É bem difícil o proprietário ou a agência pegar o seu dossiê. O que acontece é que a pessoa em período de teste, eu queria já um apartamento só pra mim, que eu não queria baixar muito a minha qualidade de vida comparado com que eu tava no Lille, né. Eu queria um apartamento só pra mim. Então eu não queria morar em república e eu queria que ele tivesse 2 peças, né? Tivesse pelo menos um quarto separado, que ele não fosse um estúdio. Então já começa tendo muita coisa. E fosse mobiliado também, porque eu não tava afim de comprar móveis, porque eu tenho um marido em Lille, ele tem os móveis dele lá, e eu não tava afim de comprar uma segunda geladeira. Como é que eu vou enfiar essa geladeira se eu sair daqui, né? Ou vice-versa. Então, procurar mobiliado com garagem perto do transporte público, tudo isso é bem complicado. E onde eu tava antes... Então, um período de testes é importante dizer isso, porque eu não tava achando apartamento, mesmo com essa mulher procurando pra mim. Eu não tava encontrando apartamento.
Ela tá procurando pra mim, mas é porque ela tinha que fazer visita. E ela filmava a visita e tudo mais, era mais prático. Mas no fim das contas, no final, chegava na etapa final, o meu dossiê nunca era retido. O certo, teoricamente, é você ou mora num quarteirão mais ruim, né, quando você tá em período de teste, porque daí o pessoal vai ter que alugar pra ti mesmo, ou ela vai ficar sem aluguel, né, porque essa é a oferta e demanda, ou você mora em repúblicas, porque daí o aluguel é diluído com as outras pessoas, daí o proprietário ele tem menos medo do fato de você pagar ou não pagar. Porque o que acontece? Período de testes, tanto você quanto o empregador, ele pode te mandar pra rua do dia pra noite. Realmente, assim, não, amanhã você não vem mais, tá? Ou senão do dia pra noite você desaparece. Dentro desses 4 meses. Por isso que os proprietários de imóveis, eles têm medo de alugar para essas pessoas que estão nessa situação. Depois que passa o período de testes, aí você tem se você já o cara, né, a empresa, para te mandar embora, ela tem que pagar a rescisão de contrato e tudo mais, né, que acaba sendo bem caro para mandar embora. Então é bem difícil, geralmente não manda embora antes, né? E se você for, dependendo do tipo de função que você tá, se você for, tipo, ouvrier, que é tipo pedreiro e tudo mais, se for étape, que é tipo técnico, ou se for cadre, que é pessoas de engenharia, de pessoas de mais diploma, assim, são tempos diferentes de saída também. O cadre, por exemplo, se eu quiser sair do meu trabalho hoje, eu tenho que trabalhar ainda mais 3 meses antes de sair, realmente. Ou eu posso tentar negociar com a empresa pra sair antes, se eu tenho férias e tudo mais. Tem uma negociação, mas aí não é do dia pra noite, né? Não é do dia pra noite. Então, o pessoal... Então, eu tava vindo outro apartamento enquanto passava esse período de testes pra conseguir trocar. Porque o apartamento onde eu tava tinha muito barulho, o meu chuveiro não funcionava. Vocês viam no meu stories, né? Eu mostro a vida real na França, como é que é. Eu mostro no Instagram. Eu tomava banho no serviço. Pra vocês terem uma noção, como eu não ficava em casa, porque eu só ia realmente pra dormir, eu ficava no trabalho, eu ficava mais tempo no trabalho. Eles vão reembolsar, porque eu tive que fazer o corte de energia e abrir um contrato aqui, eles vão me reembolsar 80% de tudo que eu paguei de energia. Porque eu não gastava, só tinha luz. Nem internet lá tem, nem fibra tinha lá, eu não funcionava a ducha, a fibra não tinha, era barulhento. Velho, era bem mais velho, o apartamento era de 1970, aqui é de 2010. Então, mobiliado, mas só te dava eco, porque não tinha nada de mobília, só tinha realmente um sofá e básico. Aqui até televisão tem, o outro não tinha televisão. Então, o apartamento lá era bem complicado. Então, eu queria muito sair de lá. Mas o problema é que eu queria estar perto do transporte público. Eu queria que fosse mobiliado. Eu queria que tivesse vaga de garagem. Realmente um combo, assim, ó, dificílimo de encontrar. Por isso que eu acabei... Tem que ceder um pouco, né? Acabei estando num quarteirão mais ou menos. Até que aqui é bom, porque eu tô bem pertinho da estação de trem. Tô bem pertinho das faculdades. Então, tem bastante estudante na região. Então, ainda dá. Dá pra engolir, vamos supor assim. Aí me mudei pra lá porque eu tava passando todos esses perrengues. Falando da conta de energia, né? Falei que ia receber 80%. Como é que funciona, né? Eu quero lançar um curso sobre isso lá no Instagram. Vocês têm mais novidades. Eu quero lançar em 2023. É um dos meus objetivos. Eu fiz um vídeo sobre objetivos de 2023. Que como funciona o contrato de energia você faz simulações e depois você pede para ser mensualizado. Ou seja, ele vai fazer uma simulação de quais aparelhos elétricos que você tem, ou se a casa é mais velha e tal. E vai dizer, não, você vai pagar 60 euros por mês, vamos supor assim. E depois, no final do ano, eles fazem a regularização. Ou seja, tem mês que talvez, pelo quilowatt-hora, você vai pagar mais. Teoricamente, você teria que pagar 80 no mês. E no outro, você pagaria 20, vamos supor assim. Só que para sempre ter o mesmo preço, né, para sempre ter um equilíbrio, porque tem mês que você usa aquecimento ou ar-condicionado e tal, para ter esse equilíbrio, eles fazem essa, tipo, você paga 60, por exemplo, 60, 70, 80 euros por mês, mais ou menos nessa faixa para um T2, né, um apartamento de um quarto, não um estúdio, né, um quarto e cozinha, sala. Você paga isso aí e no final regulariza, ou eles te devolvem, ou você completa com o que falta. E no meu caso, nesses 8 meses aí, eles vão me devolver cerca de 80% do que eu paguei, porque eu realmente não ficava em casa. Ou usava o mínimo necessário.
E, enfim, agora eu tô bem mais feliz, porque essa casa aqui tem fibra também. Então, eu tô esperando umas oportunidades, umas respostas, porque minha vida é uma loucura. Eu deixo vocês super informados no Instagram. Mas se eu ficar aqui, assim, essa casa aqui eu vou conseguir trazer o computador, vou conseguir trazer mais conteúdos pra vocês. Talvez a gente comece o nosso podcast, né, sobrevivendo no exterior. Eu vou ver se eu consigo fazer com um amigo meu que mora em outro país, pra gente ter essa troca de países também, acho que vai ser bem legal. E talvez voltar às lives, né? Tem um pessoal aqui que às vezes também me acompanha pela Twitch, né? Eu tenho um canal de jogos na Twitch, que eu jogava em francês e falava em francês com vocês. E talvez voltar pro canal também. Então, são os planos que pode acontecer aí no 2023. E eu estou bem ansiosa porque essa casa é bem melhor, né? Eu falei todos os outros motivos da outra que era ruim. Então, se a outra tinha todos aqueles negócios ruins, aqui é bem melhor, né? A questão de barulho, a questão de ser ainda perto de transporte público, ser mais confortável, ser mais quentinha. O chuveiro funciona, então tem a fibra e realmente... E eu tenho a vaga de garagem dentro do prédio, então isso é muito importante. Pra segurança, né, ainda mais porque eu estou sozinha em Marselha, né? Então, sendo sozinha aqui, tem que sempre ficar de olho. Bom, é isso. Eu queria contar essas novidades, essa troca de apartamento. Me mudei, mas ainda estou em Marselha, né? Não saí ainda da cidade aqui. Acho que vou ficar ainda por um bom tempo. Então, se vocês tiverem curiosidade sobre Marselha ou região, Nice, outras cidades aqui do redor, Avignon, sei lá, eu posso tentar pesquisar mais e mostrar pra vocês. Eu viajei bastante pra parte de Avignon, então já conheço um pouco mais a região, aquela região lá. Não Avignon mesmo, mas outras cidadezinhas que tem campos de lavanda, campos de girassóis, é muito bonito. Então tem bastante conteúdo que eu posso mostrar pra vocês pelos Reels também. Então fiquem ligados nos TikTok, no Instagram e tal. Lembrando que pra me encontrar é @semacari em todas as redes sociais, tá? No Twitch, na Twitch, no YouTube, nas outras redes sociais também, todas. Se vocês querem me encontrar, é por esse @, tá bom? Um gros bisou, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falando um pouco sobre o que tá acontecendo aqui, sobre a vida, falando que eu mesmo com 4 anos de França ainda passo perrengue, então não é fácil a vida no exterior, não acreditem em vendedores de sonhos, né, que dizem, vem pra cá, você ganha, sei lá, mais do que salário mínimo e pede a cidadania francesa em 2 anos e tudo mais, não é tão simples assim, tá bom? Enfim, de novo, um gros bisou e à la prochaine vidéo. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.